Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia ao longo das nossas edições. No Saúde Agora de hoje, olha só, a gente vai falar sobre a síndrome de Hansen-Hunt. Já ouviu falar? Confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa síndrome, só que ela afeta muita gente, inclusive, olha só, até o cantor Justin Bieber, por isso que ela ficou bastante conhecida aí nos últimos dias. Tema que a gente trouxe para o Saúde Agora de hoje, e quem vai tirar todas as nossas dúvidas é o médico que já está aqui na tela comigo, é o Dr. Fernando Sendes. Ele é neurologista e aceitou tirar todas as nossas dúvidas hoje. Doutor, muito obrigada, viu, por parar seus atendimentos e falar com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Doutor, o que é essa síndrome, né? Para a gente já começar a tentar entender sobre esse assunto aí que muito tem se falado. Sim, o que é a síndrome de Hansen-Hunt? Antes de mais nada, na medicina, antigamente, até, até pouco tempo atrás, era um hábito colocar nome de pessoas em síndromes, em doenças. Hoje isso já não é uma tendência muito forte. A tendência hoje é traduzir isso na realidade o que é né? Facilita muito não só para o profissional que está em formação, mas facilita para as pessoas, porque você mesma falou: "O que é isso?", uma coisa muito estranha, não é verdade? Porém, se Exatamente. quando a gente começa a traduzir, você vai ver que não é tão estranho assim, certo? O que é a síndrome de Hansen-Hunt? A síndrome de Hansen-Hunt é uma forma de infecção, né, ou de reinfecção, vou explicar isso depois, né, do herpes vírus, uma forma do herpes vírus, e que nesse caso atinge a região do ouvido, né, e alguns nervos cranianos, incluindo afetando, por exemplo, o nervo facial. Quem viu a história do cantor que você mencionou, né, o Bieber, vê que ele ficou com uma paralisia facial, certo? Então, paralisia facial, que a gente chama periférica, porque ela atinge os dois andares da face, né? Que é diferente da paralisia central, que é quando a pessoa tem um AVC, por exemplo, que é só um andar inferior da face. De qualquer modo, é uma das manifestações. Mas o que mais tem na Hansen-Hunt? Você vai ver bolhas, né? São da infecção do herpes. Nesse caso do Hansen-Hunt, em volta do ouvido. Então, você também pode ter desconforto, dor no ouvido, uma alteração da audição, ou seja, uma dor quando alguns sons mais agudos, uma disautosia, por exemplo, né? Além de, obviamente, o nervo facial. Outros nervos podem ser acometidos, como o chamado vestibular, o óculo vestibular também, que a pessoa pode ter algum sinal de tontura ou desequilíbrio associado à síndrome. Mas o clássico é dor no ouvido, as bolhas, né, por essa infecção, e a paralisia facial periférica. O que é essa infecção do herpes, né? Esse tipo de infecção do herpes é uma infecção que o vírus está dormente no sistema nervoso, em vários gânglios. Então, isso pode acontecer em gânglios periféricos, né? Por exemplo, no tórax, né? Pode acontecer em outras áreas da face, como no olho, que é chamado zoster oftálmico, ou se for no corpo, é um herpes zoster, né, que geralmente a manifestação, além das bolhas e vesículas, dá muita dor. Como é que essa parte, esse tipo de infecção, como é que os antigos, as pessoas leigas chamavam? Isso era o vulgo cobreiro, né? Então, as pessoas tinham cobreiro e às vezes iam para, né, se benzer para tratar isso. Na verdade, é um tipo de infecção que acontece pela reativação do vírus que estava dormente. Isso acontece mais frequentemente nas pessoas que têm algum grau de imunossupressão ou que passam por uma doença. Por exemplo, passou por uma COVID ou passou por uma infecção importante, está em tratamento de câncer ou pós um tratamento de câncer, mas numa frequência menor pode acontecer em pessoas saudáveis também. Então, geralmente acontece mais nos adultos, né? E no idoso, né? Até pela sua vulnerabilidade, que inclui
no idoso, o sistema imunológico está mais vulnerável. Então, é uma manifestação do herpes zoster, né? Só que, nesse caso, atinge a região do ouvido e pode atingir a face também. Doutor, o senhor falou aí vírus. Esse vírus, ele pode ser contaminado em qualquer fase da vida e aí, em um momento, vai se manifestar? Exatamente. O vírus, nesse caso, a pessoa pode ter tido uma manifestação do vírus mais difusa e sistêmica, que é a chamada varicela, né? Então, esse é o vírus que dá a varicela, aquela doença que tem várias bolhas na pele, né? Catapora? Exatamente. O vulgo catapora, tá certo? E que acontece mais em criança. Mas é uma forma da pessoa contrair, assim, manifestação da contração desse vírus, né, da infecção por esse vírus, inicialmente. Mas o zoster pode estar presente no nosso corpo, mesmo sem a pessoa ter tido uma manifestação inicial, tipo catapora. Então, essa infecção pode vir por contaminação direta, né, em contato com uma pessoa que teve a catapora, e você adquiriu o vírus, mas não teve a manifestação da doença. É o mesmo exemplo, isso acontece em todas as doenças virais, né? Acontece, por exemplo, na COVID, né? Você pode se contaminar, não ter sintoma nenhum e transmitir para outra pessoa, ou eventualmente nem transmitir. No caso desse vírus, ele vai ficar ali dormente no seu organismo e, de repente, mais tarde na vida, se manifestar em algum local do corpo. E doutor, esses sintomas aparecem aí todos de uma vez ou é de forma lenta? Primeiro aí uma ferida, uma dor no ouvido, ou já chega até paralisando parte do rosto? Como que é? Lento ou não? Na verdade, a sequência de eventos, na maior parte das vezes, é rápido, tá? Muitas vezes vem mais ou menos concomitante o aparecimento de dor. O clássico é ter um pouco de dor, depois aparecer as vesículas, e daí você tem a paralisia facial. Mas esses sintomas podem ocorrer simultaneamente, tá? Agora, lembrar também, para não ficar nenhuma confusão, que a paralisia facial periférica ela é relativamente comum, né, na população geral. Então, aí nós estamos falando de outra situação. Então, a pessoa é uma paralisia facial periférica, que a pessoa está bem, no dia seguinte acorda, está com o rosto paralisado, tá? Isso é chamada paralisia facial afrígore, né? Que é uma paralisia que muitas vezes nós não temos a causa definida dessa paralisia, tá? Ela pode ser relacionada a um quadro viral, infeccioso, mas muitas vezes ela não tem nenhuma evidência de um agente que causou essa paralisia facial. Ela geralmente tem uma recuperação muito boa na grande parte das pessoas, às vezes fica uma discreta simetria da face, fica uma sequela, né? Mas a recuperação é muito boa, ou seja, paralisia facial periférica que não tem esses outros sintomas que eu falei. Não tem a vesícula, não tem a dor, não tem alteração do ouvido, da audição, etc. Então, aí não é a síndrome de Hansen-Hunt, tá? Síndrome de Hansen-Hunt é quando você tem todos esses fenômenos associados a essa infecção do zoster, do herpes. E doutor, como que é feito esse diagnóstico? O paciente chegou aí, como vai saber? Existe exame? Sim, você pode fazer exames para detectar, para fazer a detecção do vírus, né, por exame da secreção do material, mas na grande maioria, assim, na grande maioria das vezes, a apresentação dos sintomas e a característica dessas vesículas, dessas pequenas bolhas, é muito clara, é muito clássica, né? Então, na maior parte das vezes, você já faz o diagnóstico só pelo exame do paciente, já inicia o tratamento, que é um tratamento com medicação antivírus, né, antiviral, e também com medicamento anti-inflamatório, dependendo de quão é importante esse quadro, né? Então, a parte do anti-inflamatório, que normalmente usa-se um corticoide, junto com antiviral, e medicamentos para dor, né? Uma dor que pode ser muito forte nessa síndrome, tá? O tratamento costuma ser longo? Varia de caso a caso. Em geral, o tratamento com o antiviral é em cerca de 2 a 3 semanas, tá?
Em geral, a paralisia facial e os sintomas desaparecem nesse intervalo de tempo, né, em torno de 2 semanas, né? Mas pode haver sequelas tardias, e as sequelas tardias é uma dor, né, crônica, dor do tipo neurálgica, né, uma dor em gatilho, é uma dor muito intensa, que desencadeada por estímulos táteis, né? Então ele pode ter uma que a gente chama de uma neuralgia, certo? Pós essa infecção do herpes, tá? Então aí você vai estar tratando uma coisa que pode ser crônica. Mas a maioria das pessoas tem uma recuperação completa desse quadro. Às vezes vai precisar de uma fisioterapia, por exemplo, para melhorar essa alteração da atrofia do músculo, da musculatura facial, né, para melhorar a função, não ficar com a boca muito torta, né, conseguir. Então, isso também é uma indicação no tratamento inicial desses pacientes. Doutor, feito o tratamento, anos depois, a pessoa pode voltar a ter? Pode. O zoster ele pode recorrer, não necessariamente no mesmo local, mas ele pode ter em outro local do corpo, tá? Então ele pode ter depois no tórax, na perna ou em outros geralmente associado a situações de maior, digamos, vulnerabilidade do sistema imunológico, por exemplo. Pode acontecer de novo, sim. E doutor, em alguns casos pode precisar de intervenção cirúrgica? Em geral, não. Em geral, é um quadro que responde muito bem ao tratamento, ele é autolimitado, né? E as medicações têm boa eficácia. Em geral, não tem necessidade de tratamento cirúrgico. E essa é uma síndrome, quando a gente fala síndrome, ela é contagiosa ou não? Sim, na fase em que as bolhas, né, estão presentes, é contagiosa, tá? Então, aquele líquido, né, é bastante contagioso, então o contágio se dá principalmente por contato, por exemplo, usar, eh, a dividir coisas, né, por exemplo, usar a mesma toalha ou, né, outro tipo de objeto, tá certo? Então, e contato direto, a pessoa passar a mão ou beijar a pessoa, então bastante contagiosa quando na fase que está com a bolha. Doutor, quando a gente fala da síndrome Hansen-Hunt, ela é rara ou não? É mais comum do que a gente imagina e agora, por causa do cantor, que a gente está conhecendo mais? Não, ela é rara. Se você falar nas infecções por herpes zoster de um modo geral, ela não é assim muito frequente, não é extremamente rara, mas essa manifestação específica que constitui a síndrome de Hansen-Hunt, ela é rara, não é uma coisa muito frequente, tá? Ela deu essa atenção, né? Trouxe essa atenção toda porque é uma pessoa que é importante, né? Tem grande presença na mídia, né? Então, aí as pessoas querem saber o que é, os fãs principalmente, né, do artista, mas não é uma doença frequente, tá? E doutor, tem como evitar, prevenir, enfim, tem vacina? Então, a prevenção principalmente se você tem uma pessoa que está doente com qualquer tipo de infecção, né, do herpes ou a catapora, né, evitar o contato, né, principalmente na fase aguda da doença, certo? Essa talvez seja a principal maneira de você evitar isso, né? E, obviamente, hábitos saudáveis e evitar e manter o seu sistema imune em dia, vamos dizer assim, né, com uma boa alimentação, ah, com hábitos saudáveis, né? Isso é importante, Aí acaba evitando essa síndrome e outras também, né, doutor? com certeza. Então tá bom, é isso. A gente conversou aqui no Saúde Agora com o Dr. Fernando Sendios, ele que é neurologista e falou um pouquinho aí sobre a síndrome de Hansen-Hunt. Nome diferente, como o senhor disse, né, mas tem uma explicação muito clara. Doutor, muito obrigada, viu, por participar aqui do Saúde Agora com a gente. Fica o convite para outras participações aqui, porque dúvida a gente tem Bom, bastante, viu?
Sempre à disposição. Obrigado e um abraço. Um abraço para o senhor também. E a você de casa, se cuida. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Tchau!